modo cantar. João capítulo 4. Você vai pegar ali no versículo 43. João capítulo 4, versículo 43. Passados 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galiléia, acolheram-lhe os galileus, porque tinham visto tudo o que fizeram durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se você não ver milagres e prodígios, você não acredita, né? Pediu-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Deus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam: ontem às 7ª hora a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu, tanto ele como toda a sua casa. Palavra da salvação. Veja o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não é como a nossa. A palavra de Deus não é como a palavra do homem, que precisa ser garantida, que precisa ser confirmada, porque a palavra de Deus não é separada como a nossa. O que a gente fala, muitas vezes não vem daquilo que a gente faz. O que a gente fala, muitas vezes não está unido ao que a gente pode, porque às vezes a gente fala por empolgação, ou a gente fala por desejo, ou às vezes a gente fala até mesmo querendo, dizer aquilo que não pode. Tem aqueles que falam, não estou dizendo de você, mas tem aqueles que enganam, tem aqueles que são fraudulentos. Agora, a palavra de Deus não é uma palavra fora dele. Deus é palavra, ele é verbo. Deus não é separado da palavra, não é como eu e você. O que a gente diz muitas vezes não está em harmonia com o que a gente faz. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma vergonha. Aliás, com muita humildade eu reconheço que algumas vezes eu falei uma coisa e não consegui cumprir. Eu falei que eu ia rezar, às vezes não rezei. Eu falei que eu ia andar, às vezes não andei. Eu falei que eu ia na casa da pessoa e acabei esquecendo, porque eu ia passar lá e não passei. Às vezes a gente fala uma coisa para o filho, fala uma coisa para alguém e não consegue, não alcança, a palavra é maior. Então a nossa palavra ela é separada da nossa capacidade. Deus não, Deus é palavra. E a palavra dele é ele. E ele é a palavra. Em mim não, a palavra é separada. Eu estou dizendo aqui uma coisa para você, mas eu estou falando e está separado do que eu sou, da minha capacidade. Então eu vejo uma pessoa chorando, eu falo assim para ela: olha, não fica assim não, vai ficar tudo bem. Eu estou desejando isso, mas eu não sei se eu posso fazer ficar tudo bem para ela. A minha palavra, ela é separada do meu poder. Deus não tem uma palavra separada. Por exemplo assim, faça-se a luz. Aí vai ver se ele pode, se ele consegue. A palavra vai se cumprir. Não, a palavra é Deus. E Deus é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Amém? Então a palavra de Jesus, ela não falha. No capítulo 24 do livro de Números diz: Deus não é homem para mentir. O que Deus fala vai se cumprir. Mas claro, porque Ele é a palavra, diferente da nossa. E é claro que no decorrer dos anos, vamos falar um pouco de civilização. No decorrer dos anos, a palavra de Deus, a palavra do homem, desculpa, foi caindo em descrédito. Quem aqui, no meio dessa assembleia aqui, é da época que comprava na mercearia e mandava marcar na caderneta? Quem é? Olha lá. Aí a turma aí. Tem mais de 40, certeza. Marcava lá. Olha, eu não sei quanto tempo vocês não vão no Brasil, mas isso não funciona mais lá. Não tem.
Não, acabou. Não tem. Se tiver, só na sua parente, lá na família. O amigo seu, não estou falando na vendinha. O seu Manuel vendia para todo mundo, pô. E marcava lá. Claro, pode ser que você tenha alguém que vai ser o seu parente, aí é diferente, não estou falando disso. Estou falando que o comércio funcionava assim, no crédito da palavra. Chegava no dia, a pessoa ia lá pagar, sim ou não? Bom, quando percebeu que o pessoal não estava indo pagar, a caderneta não funcionou mais. E o pessoal começou a não cumprir a palavra. Talvez nem seja por maldade, talvez o cara não tinha mesmo. Talvez passou dificuldade, ficou desempregado. Eu não estou entrando no mérito do juízo. Eu estou entrando no mérito do poder de cumprir a palavra. Aí depois vinha aquela folha promissória, vocês lembram, amarela? Ah, então assina uma promissória, grande coisa, que não valia nada. Que não tinha valor nenhum. Mas a gente tinha medo, né? Aí o cara... Aí depois tem o cheque. E assim vai. Hoje em dia, não sei como é aqui nos Estados Unidos, mas lá no Brasil, quando eu digo não sei, é porque eu não moro aqui. Mas lá no Brasil, você dá uma nota de 100 reais, ou de 200, até de 50. Eles fazem assim com o seu dinheiro. Para ver se é de verdade. Na cara dura, te falando assim, ó, você é suspeito. Mas na hora, mexe com a honra da gente, sim ou não? Um dia a moça fez isso para mim, eu falei assim, ô moça, dinheiro é de verdade. Eu sou uma pessoa honesta. Ela falou, o senhor eu até acredito, mas e o cara que fez chegar na sua mão? Eu tenho que olhar, que depois sai do meu bolso. Aí ela pegou, deu o troco para mim. A hora que ela deu o troco, eu peguei o dinheiro dela e fiz. Eu fiz também. Ela falou assim, credo moço. Eu falei, tá vendo como é ruim? É que a palavra da gente passa a não ter mais força, passa a não ter mais consistência. Porque a palavra da gente está fora da gente. A palavra da gente não é a gente. Lembra dos fariseus que Jesus criticou e falou assim: fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Porque o que eles fazem está longe do que eles falam. Eles falam certo, mas faz errado. E o que tem de gente falando certo, mas fazendo errado, hein? Esses dias, diz que pegaram no Fraga, uma nutricionista famosa aí da internet. Pegaram ela no Fraga comendo torresmo. Tem foto, tá aí, tá um escândalo lá no Brasil. Comendo barriga de porco. Diz que tá mal, E tem gente decepcionadíssima com ela. Eu tô achando é bom. Porque a turma acredita muito no que os outros falam, sim ou não? Os outros saem falando. Aí depois vê que a pessoa não faz nem mesmo o que ela fala. É porque a palavra é separada de quem ela é. A palavra é uma sugestão. Em Deus, a palavra não é sugestão. A palavra é Ele. Amém? Então, quando esta palavra se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Fala comigo, a palavra é Jesus. Então, quando Jesus fala para o pai do menino, o que está doente, quando ele fala assim, ó, vai, teu filho está passando bem, essa palavra é um desejo? Não. É uma sugestão? É um palpite? Essa palavra é Ele. Quando ele fala assim, vai, teu filho está passando bem. Olha o que a Bíblia diz: o homem acreditou na palavra de Deus e partiu. Amém? O homem acreditou, é lindo, gente, estou arrepiado aqui. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. O homem que pediu, Senhor, desce até minha casa, porque meu filho está doente, ele está morrendo. Vai lá para que ele se salve e viva. Vai lá pôr a mão nele. Jesus falou, eu não vou, porque se você não vê, você não crê, né? Então eu vou te ensinar a acreditar na minha palavra. Gente, naquele dia, aquele homem viveu uma das maiores experiências da vida dele. Ele teve que ir, porque Jesus deu a palavra, vai, teu filho está passando bem. Diz a Bíblia que dali onde ele estava até a casa dele era um dia de caminho, um dia 12 horas, um dia mesmo, dia claro. Porque para o judeu dia é dia, noite é noite. Então 12 horas da onde ele estava até a casa dele. Não tinha como ele saber se o filho estava bem.
Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha nada. Eu vou perguntar para você, você seja sincero, por favor. Eu vou perguntar para você, você seja bem sincero. Se fosse com você hoje, Jesus falasse assim, ó, pode ir, aquele problema lá vai ficar tudo bem. Teu filho está passando bem. Você ia dar uma ligadinha ou não? Você ia mandar um zap ou não? Hã? Você ia até falar para Jesus, fica aqui que eu vou mandar um zap para nós conferir. Vamos ver se você está mesmo. A gente ia conferir. Você ia mandar um zap para a esposa falando assim, como é que está o molequinho? Mas ele não tinha como mandar um zap. Ele só tinha uma alternativa: acreditar e partir. Amém? Vou fazer uma pergunta, você responde. É uma pessoa, é um pai. Ele está preocupado com o filho, sim ou não? Ele está trabalhando, é oficial do rei, mas ele está preocupado com o filho. Ele acha que o filho dele vai morrer. Ele está com o coração apertado. E Jesus falou para ele, eu não vou na sua casa. Pode ir que teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra e partiu. No meio do caminho, será que não veio um pensamento ruim na cabeça dele? Será que não veio tentação na cabeça dele? Será que o coração dele não começou a titubear? Ou até mesmo a mancar, né? Vamos falar assim. Será que o coração dele não começou a... Uma palavra, claudicar. Começou a mancar. Será que o coração dele não começou a sentir preocupação? Será que está mesmo? Talvez o diabo até veio tentar ele falando assim, teu filho vai estar morto. Não vai estar nada bem. Quem sabe alguém falou para ele assim, você acha que teu filho está passando bem, rapaz? Como é que está passando bem se Jesus não está lá? Ele não sabe se está. Foi correndo, né, irmão? Chegou em 8 horas. Ele foi ansioso, né? Ele queria saber. Mas no meio do caminho ele vivia essa dinâmica que a gente vive. Então, quando a gente preparou o nosso retiro aqui, a gente fez cuidadosamente. Eu mesmo fui rezando, fui escolhendo os temas das pregações. Eu fui escolhendo, e quando eu coloquei assim, acalma minha tempestade, eu sabia que Deus queria falar conosco sobre coisas muito importantes que nós vivemos no dia a dia da nossa vida. E uma das coisas que a gente vive é isso. A gente vive um conflito, sim ou não? A gente acredita em Deus e é de verdade, mas tem coisas que às vezes faz a gente duvidar. A gente sabe que Deus pode tudo, que o poderoso faz maravilhas, sim ou não? A gente sabe que Deus é poderoso, que Ele tudo pode. A gente sabe que Ele tem poder de curar. A gente sabe que Ele pode resolver o nosso problema. Mas o coração às vezes, ele vacila. O coração duvida. O coração confunde. O coração é abalado. Ele fica aflito. Ele fica ansioso. Quantas vezes que a gente passa situações como um luto, como uma perda, uma dor, ou um prejuízo que você tenha, e alguém vai falar para nós assim, olha, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A gente até acredita, mas em alguns momentos a gente fala, meu Deus, parece que não vai dar. E nessa hora a gente precisa acreditar na palavra de Deus. A gente precisa acreditar na palavra que é Deus, e que Ele tem o poder de realizar a sua palavra. Nós ouvimos o Frei dizer que a maior maravilha que o poderoso fez em nós é a salvação, por causa do seu Filho. E este Filho que nos salva, nos quer fazer viver uma vida de vitória, acreditando na palavra. E eu tenho dito isso para as pessoas, católicos, apostólicos, romanos. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa amar a Bíblia. A gente precisa estar com ela todo dia. Todos os dias a gente precisa ler a Bíblia, ouvir a palavra. A gente precisa estar com Deus. E é verdade, a Eucaristia é o nosso alimento, mas a palavra também é. Aliás, na Santa Missa acontece as duas mesas, a mesa eucarística e a mesa da palavra. Se Deus nos alimenta pela Eucaristia, e é verdade, a nossa maior riqueza e força, Ele também nos alimenta pela sua palavra. E nós devemos buscar essas duas mesas, os dois alimentos. Porque Santo Agostinho disse sobre aquela parábola de Lucas, capítulo 25, do bom samaritano. Santo Agostinho diz que ele deixou 2 denários, aquele bom samaritano, cuida dele, deu 2 denários para cuidar daquele homem que estava meio morto. E Santo Agostinho diz que aqueles 2 denários para curar aquele homem, era a Eucaristia e a palavra. E nós devemos nos voltar para isso.
E eu fico vendo as pessoas querendo ser curadas, querendo resolver, querendo sarar, querendo melhorar, querendo sucesso, querendo progredir, querendo mudar. Mas eu vejo que as pessoas às vezes não estão buscando a Eucaristia, a palavra, como precisam buscar. Eu me lembro que estava alguns meses da minha viuvez, eu estava passeando numa via sacra que tem lá, dos vicentinos, dos padres, dos seminários dos vicentinos, dos padres religiosos de São Vicente. Eu estava andando e chorando assim, no bosque, rezando o terço, na via sacra ao ar livre. E o padre Kleber se aproximou de mim e falou: filho, como é que você está? Eu falei: padre, eu não estou muito bem. Ele falou: eu tenho visto você vindo aqui chorar. Filho, posso te fazer uma proposta? Eu falei: pode, padre. Ele falou: você vai à missa todo dia? Eu falei: não. Ele falou: você pode ir? Eu falei: posso. Eu sou missionário, né? A minha vida é para isso. Mas eu não vou, padre. Ele falou: então pois vá. Vai e depois me diga. E aí eu comecei a ir na missa todos os dias, inclusive lá no seminário. E todas as vezes que eu estava lá, o padre sempre me dava bom dia, ou ele sempre dava um tchauzinho. Ele já é senhor, então às vezes eu chegava, ele estava sentado já na cadeira lá, e aí eu chegava, ele cumprimentava. E eu comecei a ir todos os dias na Santa Missa. Eu ouvir a palavra todos os dias. E eu não me dou o direito de me deitar sem ler a Bíblia. Eu não tenho esse direito. Eu não me dou esse direito de deitar sem ler a Bíblia. Eu não dou esse direito de sair e ir para um lugar, uma festa, sem ler a Bíblia. E se eu estou num lugar de lazer, descansando, eu não me dou o direito. Eu tenho que ler a Bíblia. Ela é meu alimento, minha palavra de vida. Capítulo 4 do livro de Provérbios diz que a palavra de Deus é medicina para a nossa vida, é medicina para o corpo. A palavra de Deus, ela é vida para nós. Quando ela entra no homem, ela causa no homem alegria, unção, vida. A palavra de Deus coloca tudo no seu devido lugar. Então eu não me dou o direito de me afastar da palavra. No livro de Josué, quando Josué assumiu o lugar de Moisés para entrar na terra prometida e vencer Jericó, Deus disse para Josué: sede firme e corajoso. Falou o quê? E aí ele fala assim para ele: não se afasta da minha palavra, nem para a direita nem para a esquerda. Pensa nela, medita ela, guarda ela. Eu quero que você ensina ela e que você pratica ela. 5 coisas: não se afasta, medita, observa, ensina e pratica. Aí lá está escrito assim, ó: se fizeres isso, se você fizer isso, você vai ser feliz nas suas empresas, vai prosperar, você vai ser bem sucedido e você será feliz. Você e sua casa. Você vai prosperar, você vai ser bem sucedido e você vai ser feliz. Sabe o que é isso? Então faça isso. Diz a Bíblia que Josué nunca se separou da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Que ele guardava, meditava, observava, ensinava e praticava a palavra. Josué foi um homem bendito, abençoado, que ganhou uma guerra contra 9 nações, ele sozinho, com um povo que não comia, estava cansado de uma jornada de 40 anos. Josué viu as muralhas de Jericó caírem por terra. E sabe por quê? Porque ele não se separava da palavra. Quem tiver ouvidos que ouça, quem tem fé que acredita, quem não tem, peça graça para Deus, para você acreditar. Eu vou dizer algo a você. Eu não posso subir aqui, pegar o microfone e testemunhar para vocês que eu venci as minhas lutas, que eu venci meus lutos, que eu venci minhas guerras, que eu venci minhas batalhas, porque eu sou uma pessoa especial, ou porque eu tenho um método, revolucionário. Se eu venci, foi porque a poderosa palavra de Deus sempre foi meu escudo, minha rocha, minha proteção, minha força e meu alimento. A palavra de Deus, ela cura a gente. Ela faz tudo ser diferente. Ela é seu escudo, ela é sua rocha. Eu posso cantar uma música para vocês, sim ou não? Então eu quero que você olhe aqui para mim. Não feche os olhos não. Pode olhar aqui para mim. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Olha só, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Escuta, pois tua palavra é cura, é escudo para os que neles creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Ó, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova sempre e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, tempo forte que passou. Quantos já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de vós. Ó palavra. E a tempestade se acalma
Quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente acredita que essa palavra é vida, quando ela palavra cura, quando ela